Bom dia, graça e paz. Hoje, pela manhã, fazendo uma reflexão sobre a emoção, os sentimentos que está relacionado à inveja, o pensamento da pessoa invejosa, nos veio aqui um devocional para nossa reflexão, para nós compartilharmos, baseado em Provérbios 14, versículo 30, para nós vermos que muitas vezes o problema não é o que temos, mas é aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos fez. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma das emoções mais destrutivas que o ser humano ele pode alimentar. Ela não nasce apenas quando alguém tem mais do que o que nós temos, mas principalmente quando enxergamos no outro algo que gostaríamos de ser. Por isso, mesmo que pessoas sejam bem-sucedidas, com recursos, com posições elevadas, podem ser consumidas pela inveja. E sim, sentir a inveja de pessoas que são mais simples, mais humildes do que ela em sua posição profissional, em sua posição social. O invejoso, o que falta neles não é dinheiro, não é recurso, não é posição, e sim uma verdadeira identidade, ou seja, uma completude de quem ele é. Paz interior e propósitos. A inveja, ela não deseja apenas os nossos bens. Ela deseja a nossa essência. O invejoso, quando olha para nós, embora ele às vezes até pense, porque ele tem, eu não tenho, porque ele fez, eu não fiz, porque ele consegue, eu não consigo, porque ele comprou e eu não. Na realidade, esse sentimento ele está disfarçado nas coisas, nos bens, nas posses. Mas na realidade o que o invejoso quer é a nossa essência. Muitas vezes o invejoso ele não tem interesse no que possuímos de verdade, mas o que carregamos dentro de nós. Nossa fé, nossa alegria, nossa autenticidade, nosso bom caráter ou a graça que Deus nos deu. Assim como Caim, que na sua inveja, ele não invejou simplesmente a oferta de Abel, mas ele sentiu inveja do relacionamento que Deus tinha com Abel. Isso lá em Gênesis 4. Hoje muitos se incomodam não com o que temos ou fazemos, mas com o que nós somos em Cristo, com aquilo que Deus nos fez. Quando a sua essência ela irrita, é porque o brilho não vem dos seus bens. O brilho que nós temos, ela vem da essência que Deus colocou em nós, daquilo que Deus nos deu. O invejoso, ele vai mostrar um coração vazio. Como o texto em Provérbios 14:30 que nós lemos, diz que a inveja apodrece os ossos, ou seja, corrói por dentro. Quem vive de comparações com outras pessoas nunca encontra descanso. A pessoa pode ser muito, mas ainda assim sente falta de algo. Ela pode ter muito, mas ainda assim sente falta de algo. Ela pode ter potencial para alcançar muito mais ainda do que ela já é, muito mais ainda do que ela já tem, mas ela sempre vai sentir falta de algo, porque não aprendeu
a valorizar o que Deus lhe deu, ainda não entendeu que ela tem a sua própria essência, a sua própria condição. Não conseguiu observar ainda o que Deus colocou dentro dela. Quem não conhece o seu próprio valor sempre vai se incomodar com o valor do outro. Esse é o invejoso. Mas na realidade, queridos, nós somos únicos. E isso para nós é libertador quando nós entendemos essa essência. A cura para a inveja é a consciência de que Deus nos fez único. Ele nos deu dons, Ele nos posicionou com talentos, com capacidades, Ele nos deu caminhos a seguir, Ele nos deu uma história a desenvolver e propósitos singulares. Não precisamos ser como ninguém, e ninguém, em essência, poderá ser como nós, porque somos únicos da maneira que Deus fez. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós podemos entender esse contexto da seguinte maneira: não carregue o peso da inveja alheia. Isso é sinal de que algo em você reflete a graça de Deus. Quando você não alimenta a inveja, quando você está satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você tem, e mesmo que você ainda queira melhorar, que você queira mudar, você sabe que essa mudança, ela vem de você, no seu relacionamento com Deus, ela parte de você para Deus e de Deus para você, de você para Deus, porque ela vem do seu desejo de melhorar, do seu desejo de transformar, de Deus para você, porque Ele vai te dar as condições, Ele vai encaminhar você a essa mudança, a essas transformações, quando você é sincero, quando você coloca o seu propósito diante de Deus. Nós precisamos orar para manter o coração em paz com Deus e livre de qualquer comparação com outras pessoas. Valorize quem você é em Cristo, o que Deus te fez. Isso é o que realmente incomoda quem vive no vazio. Seja autêntico, como Deus lhe fez. E aos invejosos, cabe entender que eles nunca conseguirão ser o outro. Eles podem desejar ter o que o outro tem, podem buscar os propósitos que o outro busca, mas nunca vão conseguir ser o outro, porque cada um de nós somos únicos e criados por Deus. Deus lhe abençoe nesse dia e que Ele possa livrar os nossos corações dos sentimentos e das emoções geradas na inveja e que nós possamos, em Cristo, ser libertos dos olhos altivos e invejosos sobre a nossa vida. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus.